Foi, tá conectando. Tava quase saindo da minha para entrar na sua. Perdão. Vamos lá, ele vai terminar de explicar. A gente vai responder as perguntas depois. Vai, Lorena. Tá. Bom, a gente estava falando, então, de resistência ao avanço agora, né? Quer dizer, como é que a gente interfere nisso, né? A gente falou de 3 tipos de resistência ao avanço. Geração de onda, formação de onda, efeito de pressão viscosa e friccional. Lembrando, onda é aquela que o barco, ou o barco, quando ele se desloca na água, ele perturba, né, aquele estado de equilíbrio da água, né, e aí a gente gera uma onda. Então, o que a gente está fazendo é transferir energia do barco para a água. Isso é sempre o que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar assim, eu vou entrar no equilíbrio, não tem jeito. Então, como é que eu estou fazendo? Toda a energia que eu estou jogando na minha embarcação, com a vela, ela está se perdendo. Está se perdendo principalmente dessas 3 maneiras. Criando onda, né, perturbando a superfície da água, provocando vórtices, né, fazendo com que lá na polpa do barco, né, e ao longo também, às vezes, de um... Não, deixa eu explicar um pouquinho mais essa questão da vorticidade, né, do efeito de pressão viscosa. Se a gente coloca... Pela caixinha, viu? Pela caixinha de interrogação. Não, o pessoal está mandando pergunta pelos comentários, estou avisando que é pela caixinha de interrogação. Então, Carte, você não quer tentar ver se primeiro a gente responde algumas perguntas relativas àquela primeira parte e depois a gente entra na outra? Ou o que você acha? Então, não tinha especificamente. Ó, qual o melhor material para lemibulina? Qual a vantagem da resina poliéster com relação à epóxi? Se a Aulus usa infusão a vácuo na fabricação? Como é calculado o comprimento de onda? Então... não, pode finalizar aí. Finaliza essa parte. E a gente segue faz uma sequência de respostas. Tá, são boas perguntas. Vai tomar tempo essas perguntas aí um pouquinho. Vamos lá, então. A gente falou de geração de onda, né? Quer dizer, o barco navegando, né, gera onda. A pressão viscosa, quer dizer, se a gente tem se a gente tem aqui um corpo submerso e ele tem aqui uma quina viva, por exemplo, né, aquela água, quando está passando aqui, chega aqui, ela não consegue fazer isso. O que ela faz? Ela descola. Mesma coisa aqui. E aí a gente vai ter aqui o fenômeno da vorticidade, né? Faz a molécula girar. Pô, ela estava parada, de repente ela foi obrigada a girar. Quem deu essa energia para ela? O barco. A gente transferiu energia para lá. Então, é por isso que a gente sempre, quando estiver navegando, se a gente olhar na polpa do barco, na verdade, se a gente for olhar, a gente sempre vai ver. Porque aí já mostra, quer dizer, no dinghy, a questão da relação de peso, né, da pessoa no casco. Como é importante, né, o posicionamento correto da tripulação na embarcação. Igual a gente às vezes, será que o leme está com sujeira ou não está? A gente vai lá para trás. Quando a gente vai lá para trás, a gente afunda a polpa do barco. O que acontece? Aqui sendo bem, o dinghy estava navegando, eu vou retratar só a polpa do barco aqui. A gente estava navegando com a linha d'água aqui, ó. Deixa eu inclinar o barco. Se eu inclinar a água, ela vai derramar, né? Então eu vou inclinar, vou deixar a água reta e vou inclinar o barco. Se a gente estava aqui, a água consegue fazer isso aqui, bonitinho, né? Ela vai fazer isso aqui. Toda molécula que estiver passando aqui vai conseguir fazer isso aqui. Aí vamos lá ver como é que está o leme. A gente vem
bota o nosso peso aqui. O que acontece? Imediatamente. A gente afunda a popa. E aí, quando a gente quer olhar o leme, às vezes a vorticidade da água aqui até impede a gente de ver direito o que está acontecendo lá embaixo. Né? Porque cria esses vórtices aqui, esses redemoinhos, né? São criados aqui, e aí esse aqui é o efeito de pressão viscosa. É o fato da viscosidade da água impedir que ela faça um ângulo de 90 graus. Né? Uma velocidade extremamente baixa, a gente até consegue andar com o barco praticamente sem ver o vórtice aqui. Quando a gente está olhando numa ponte, né, o rio passando aqui, a gente vê a água entrar aqui e formar aqui atrás. Né? E aí vamos entrar também um pouquinho rápido no fenômeno da vibração da bolina. Por que a bolina vibra? Né? Por que às vezes vou botar aqui a bolina também bem... bem exagerada. O que é importante na bolina a gente cuidar? Do bordo de fuga é muito importante. Bordo de ataque é importante também, porque se ele for muito arredondado ou mais achatado, a gente vai gerar aqui, a molécula ela tem que vir aqui, vir para cá e sair para cá. Já arrisca a gente criar uma vorticidade aqui. Aqui a gente já ocorre o fenômeno que a gente chama de descolamento da camada limite. Né? Esse é o termo técnico. Né? É uma camada que consegue entrar num perfil e sair colado a ele. Né? Quando a gente cria uma perturbação aqui, botei alguma coisa aqui, ele vem aqui, ele bate aqui, ele descola. Ele descola. Aquela molécula aqui está colada no casco, muito próxima do casco, ela descola e gera esse efeito. É o que acontece na ponte e o que vai acontecer na bolina. Então, a bolina ela tem que ter um ângulo, né, agudo na entrada também, para diminuir esse efeito, para a pressão aqui ser menor, ou pelo menos distribuir isso um pouco mais e evitar esse descolamento na entrada, né, que aí a gente perde, inclusive, o efeito dinâmico da bolina. Se a gente tem uma bolina com bordo de ataque muito arredondado, muito achatado, né, esse descolamento aqui no início pode provocar uma queda grande daquela força. E aí o barco, em vez de andar só um pouquinho de lado, ele vai ter que andar mais de lado. Né? E aí gera mais, às vezes, descolamento ainda de camada limite. É o que estola, né? O famoso termo técnico estola. Né? Então, o bordo de fuga, o que é que faz ele vibrar às vezes? Uma irregularidade aqui faz gerar um vórtice e quando vem do outro lado gera um vórtice. Quando eles começam a se alternar, um lado, outro lado, 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 a bolina começa a vibrar. Aquela vibração é exatamente a variação, né, da vorticidade gerada de um bordo e do outro bordo. Então tem alguns truques. Claro, um bordo de ataque, bordo de fuga esbelto, bem bonito, é legal, é o ideal. Mas, pô, caramba, Lourenço, toda vez que eu deixo minha bolina super bonita, sobe e desce bolina, estraga tudo. Então, eventualmente, você não precisa deixar ela tão afiada, não precisa ser tão fina. A gente pode chegar lá no finalzinho dela, em vez dela ser reta aqui, a gente vem com a lixa e quebra um pouquinho aqui, ó. Lá no finalzinho, a gente quebra a simetria dela. Quando a gente quebrar a simetria, a gente não vai ter aquele caso, vem um, vem um, vem um, vem um. A gente vai ter uma preferência. O daqui vem reto, o daqui não descola, e o daqui descola um pouquinho. Então esse é um truque legal para você poder ter uma bolina boa, sem você necessariamente sem ter que ficar investindo ali naquela bolina, né?
Não, cuidado, não deixa bater. Né? Então, esse é um truquezinho bacana. Você dá uma lixada de um lado só. Tá? Vamos às respostas, às perguntas. Vamos lá? Podemos. Tem mais coisa aqui para falar, mas vamos lá. Depois a gente vamos ver. Tem muita coisa. Não, Vamos acompanhar o ritmo do pessoal aí. Vamos. Quais são as principais características do Jing em defesa da classe? Acho que quais são os diferenciais, né, do Jing com relação aos demais? Bom, eu acho que a beleza do Jing, né, para mim supera qualquer fraqueza, é ele ser uma classe inclusiva. Né? E aí eu não estou falando só do barco em si. A classe é extremamente responsável, né, por essa conquista, né, do Jing ser hoje o que eu chamo da classe mais inclusiva do Brasil. Né? Todo país, todo lugar no mundo que tem vela tem uma classe inclusiva. E o Jing precisa ser tratado, na minha opinião, aí eu vou entrar um pouquinho, fugir dos assuntos de física aqui, para puxar um assunto que eu acho muito importante. O Jing precisa ser muito valorizado pela comunidade da vela, e aí a gente está falando do velejador olímpico até o cara que ainda quer ser o seu aluno, né? O cara que sonha em velejar faz parte da comunidade da vela. Ele precisa ser visto dessa maneira. Ele é o barco hoje que traz o adulto para a vela. Né? Ele é o cara que traz, eventualmente, até um portador de deficiência especial para a vela, né? Sem ser um barco especificamente desenhado para isso. Então, para mim, essa é a beleza da classe. A minha responsabilidade nesse tema é entregar para todos os velejadores um barco igual. E um barco acessível do ponto de vista financeiro também. Então, já vou entrar no aspecto do processo de fabricação do barco, que já perguntaram sobre infusão. Não, o Jing não é feito por infusão. O Jing é feito por laminação manual. Né? É um processo muito bom, tá? É um processo que dá um resultado final muito bom, né? De 0 a 10, que seria uma laminação top, feita por infusão, ou seja lá o que for, onde a gente poderia dar 10 para a qualidade do laminado. A gente, no laminado manual bem feito, a gente está em 7. Né? Está em 7. Mas o custo para chegar em 10 é muito alto. Né? O custo de tempo de fabricação ou até de efeitos colaterais, vamos assim chamar. Né? Porque, como eu falei lá no começo, o Jing é um barco que tem só, na grande maioria dele, 3 camadas. Para a gente começar um processo de infusão, a gente já tem que ter basicamente uma camada que é uma barreira, que a gente chama. A gente não faz a infusão geralmente direta sobre o molde. Como ele tem já o gel coat, a gente sempre faz uma camada de laminação geralmente manual, né? Que é uma camada que vai impedir a impressão daquela laminação depois sobre o gel coat, que a gente chama de print through. Quando a gente faz o processo de infusão, a gente joga toda a resina de uma vez só. E isso faz com que aquele acúmulo de resina gere uma contração muito grande. Essa contração faz com que a geometria do tecido puxe a camada do gel nos pontos em que tem um pouquinho mais de resina. E aí a gente tem um print through, uma impressão daquele tecido sobre o gel coat. Aí você vai ver o barco pode ter aquele quadradinho da espuma de PVC, pode ter aquele quadradinho pequenininho que é o próprio tecido sendo usado. Então, assim, a gente já usa uma camada para isso. Então, não faria sentido no Jing a gente usar uma infusão para 2 camadas. Isso até é ruim para o processo de infusão, porque é muito pouco espaço para a resina fluir. Né? Então, a gente aí é obrigado a usar outros materiais, como um tecido, que promove essa dispersão da resina, e aí o processo fica caro. Né? Então, não é usado infusão no Jing, mas a gente usa em outras embarcações. Hoje a gente está fabricando um barco para Tomcat, que é o Race, o Tomcat Race, que é um catamarã
que sim, esse barco sim é fabricado pelo processo de infusão, mas ele é um casco que ele é um sanduíche, né, aquela estrutura sanduíche que a gente falava no começo, do começo ao fim. Então, para eu colar a espuma no casco, seria ideal já usar um vácuo, porque a superfície dele é toda curva. E aí é muito difícil você colar com massa, ou seja lá o que for. Então, a gente tem que usar uma bolsa, né, de vácuo, que é literalmente quando a gente pega o aspirador de pó, bota num saco plástico e ele saco chupa, né? Então, quando a gente faz isso no barco, a gente tira o ar de dentro e a pressão atmosférica, pá, empurra, compacta aquele laminado. Funciona como uma prensa, né? Então, nesse caso faz sentido a gente usar a infusão. No DING, não. Então, voltando às características do DING, a gente tem que usar processos que barateiem, né, materiais que barateiem, e evitar, de toda forma, a interferência, nesse caso, né, de algum pedido na produção. Isso não existe, não pode, não se aceita. Os barcos necessariamente têm que ser iguais, e esse é o nosso compromisso, né? E acho que a gente vem conseguindo demonstrar isso ao longo de todos esses anos aí. Mas quero levantar, né, que a melhor característica do DING é ele ser um barco dócil, né? Um barco que aí vamos dar o mérito ao Miguel, né, de ter desenvolvido um barco dócil, né, um barco para a família, um barco que no conceito dele, ele traz essa característica de ser um barco simples de velejar, retranca alta, né, não tem tanta área vélica, tem um cockpit extremamente favorável. Eu velejo com os meus filhos, eu boto a família inteira no barco, né? Assim, tem histórias incríveis do DING, que se cada um aí da live for contar, dá-lhe DING. Pessoal, eu vou pedir desculpas às pessoas que fizeram perguntas. A gente não vai conseguir responder por aqui, porque o tempo voou. Mas eu vou responder, vou pedir o Lourenço para responder as que eu não consegui. Se responder, vai colocar nos stories mais tarde, tá? Então fiquem de olho, porque eu anotei todas as perguntas, mas eu não anotei de quem foram. Só vamos responder uma última pergunta, que eu acho que entra nesse, a gente consegue encaixar aí, que é se caberia no DING uma área vélica maior. Sempre cabe. Né? O limite é a questão estrutural. Né? É claro que o DING é... Qual é o limite do DING? Né? Pô, a gente pegar uma foto, né, do nosso barquinho lá velejando, né? Eu tenho foto de 2 adultos na escora, né, num vento forte. Né? A gente olha para o mastro está assim. Né? Quer dizer, está tudo concentrado aqui, ó, né? No copo do mastro. Né? Então, é claro que ele pega, mas aí vai ser uma questão de até onde você vai usar. Né? Como você vai usar isso? Né? Tem que ter limite, tem um limite estrutural. Né? Pode romper aqui, pode, enfim, criar outros problemas. Né? Ele está dimensionado para uma situação extrema, né? 2 adultos, uma tripulação 1.5, 200 quilos na escora. Né? Agora, 200 quilos na escora com 6,5 metros quadrados de área velha. Né? Se eu jogar isso para 10, né, e puser uma pessoa de 80 quilos aqui, ok, o barco vira e está resolvido o problema. Mas o problema é quando você bota mais área velha e mais gente na escora para segurar. Né? Aí a gente pode ter um problema. Então pega. Né? Tem um cliente agora que fala, olha, eu não quero correr regata, eu não quero nada. Posso fazer uma vela maior? Pode. Não vai poder correr regata. Né? Mas você pode passear. Aí, e olha, cuidado com essa questão. Principalmente quem você vai botar na escora na hora que você tiver uma área vélica maior. Legal. Então, vamos anunciar aí essa promoção? Vamos. E as perguntas a gente faz depois. A gente responde depois. A gente bolou, né? Quer dizer, já há algum tempo que isso estava para ser lançado. Por algumas questões a gente não conseguiu, a gente entrou nessa crise. Né? Então, qual é a ideia? A gente não sabe exatamente quando a gente vai voltar a velejar, nem quando é que a gente pode ter um barco novo. Então, a gente vai lançar uma promoção de parcelar o DING em 10 vezes sem juros. E você vai escolher dentro dessas parcelas quando você vai querer receber o seu barco. Então, a gente vai tirar um valor que representa mais ou menos 25% do valor do barco
para ser um mês antes da retirada. Para a gente ajuda, porque é o momento que a gente vai estar comprando as peças, montando o barco para fazer a entrega do barco. Né? Então, Lorenzo, eu quero comprar meu barco agora, mas quero receber meu barco em dezembro. Então, a gente vai pagar, né, tira lá 25% do valor do barco, divide por 9 parcelas, você vai pagar um nono, né, até o mês de novembro. Em novembro, você paga essa parcela de 25%, que é um pouco maior, e aí continuar, eu quero retirar em setembro. Então, a gente vai ajustar, né, o valor dessas parcelas para poder fazer isso. E aí a gente vai ter que só organizar, quer dizer, se tiver uma adesão um pouco mais alta, a gente não consegue entregar todos os barcos no mesmo mês. A gente tem uma produção hoje que está em torno de 4 barcos por mês, mais ou menos. Né? Se a coisa for um sucesso, a gente consegue implementar, consegue melhorar um pouco isso. Mas a ideia é daí a gente distribuir, né, à medida que as pessoas forem chegando, dando preferência aos que chegarem primeiro, né, para o mês que quer receber o seu barco. E aí a gente vai poder, então, passar a quarentena já com cheirinho de barco novo. Ó, legal, hein? Muito bom. Bom, então, como é que faz aí? Te procura pelo Instagram? Como é que... A gente pode fazer, pode começar a mandar mensagem, mas a gente deve anunciar essa promoção nas próximas 2 semanas. A gente vai fazer uma paginazinha lá pelo site da Olos, em que vai estar o preço, vão estar as condições, essas regrinhas mais claras, e aí a pessoa vai fazer a adesão por lá. Vocês atendem também pelo direct do Instagram aí? Também pode vir pelo Instagram. Eu não sou a pessoa mais... Acho que na tecnologia. Se alguém quiser, me chama, eu passo o número da fábrica. Nas mídias, né? Mas acho que a gente está começando uma parceria boa aí. Legal, legal. Então tá bom, pessoal. A galera que fez perguntas, eu vou responder pelos stories, então fiquem de olho. Então é isso. Queria te agradecer, Lorenzo, uma aula. Eu mesma vou ler esse negócio aí mais algumas, vou assistir mais algumas vezes. Vai ficar disponível no YouTube, tá, pessoal? Eu demoro um pouquinho, às vezes, a postar, mas prometo que dessa vez acho que vai ser mais rápido. Obrigada, Lorenzo. Obrigada, pessoal, que acompanhou até agora. Obrigado, Catiane. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.